Tá gravando. Então, tá, pessoal. Boa noite. Eu sou o Giovanni, eu sou psicólogo, atendo 100% online agora tentando voltar para o consultório, e sempre só o necessário. Hoje é o Journal Club de um ano. Eu trouxe um capítulo aqui da Kelly Corner, do livro esse aqui, Terapia Comportamental Baseada em Processos. Ele foi traduzido faz alguns meses, já está disponível aí em português. Né? Um dos melhores livros para ter traduzido. Bastante gente querendo entrar nesse rolê de contextuais aí, mais do que necessário esse livro. Não sei o que vocês acharam, se vocês conseguiram dar uma olhada no capítulo. Eu li o Sim. capítulo e gostei bastante dele. Achei bem os temas que ela aborda no capítulo. Achei que ia ser realmente só a questão de mais prática baseada em evidência, algo assim. Mas eu achei legal a forma como ela aborda e as ideias que ela dá de como trabalhar, né? Com as terapias baseadas em processos. A impressão que eu fiquei... Fala. Eu li o capítulo, mas a gente leu em inglês, né? A gente usou a referência, né, da edição, não lembro qual é a editora, enfim, mas em inglês. E eu achei bem interessante o capítulo, assim, porque parece que ele dá como a gente poderia fazer algo que dialoga, né, entre as contextuais e talvez a TCC e também uma forma da gente entender uma estrutura de sessão e entender como a gente faz para avaliar o nosso trabalho também. Então, faz sugestões bem valiosas, assim, né? E aí até fiquei pensando, né, de como a gente vai tendo acesso a isso na nossa formação ou não, ou se é uma coisa que justamente está se tentando responder e oferecer isso, né, para integrar justamente pesquisa, ciência com o que a gente faz na clínica também, né? Achei bem interessante. Até, inclusive, depois de ler o capítulo, eu usei, digamos assim, algumas ideias até para um atendimento específico, assim, né? E aí foi interessante, assim. Já apliquei um Botou em pouquinho. prática. Já me deu algumas ideias, assim, para ter soluções criativas para um problema que eu estava tendo, assim. Aí foi legal. Legal. A Ingrid está tentando conectar ali, eu não sei se ela... a impressão que eu fiquei, Fê, tu vai conseguir me ajudar mais nisso, né? Mas eu tinha lido esse capítulo lá quando lançou o livro. Eu li corrido assim até o capítulo 6 ali, né? Não prestei muita atenção em muita coisa ali, né? E agora, resumindo, eu vi coisas que eu não tinha visto, né? É tipo ver um filme de novo, tu vê coisas que tu não tinha visto na primeira vez. Uhum. E eu fiquei pensando, né? Quem já trabalhou em internação psiquiátrica, em lugares onde tem um atendimento mais intensivo, né? Que tu precisa ter etapas do tratamento, esse raciocínio clínico já está meio que tácito, meio implícito, né? Tá, o que a gente vai atacar primeiro aqui, que é mais importante, com que estratégia. A gente não aprende na faculdade, né? Eu até fiquei pensando também, né? Que eu estou me adiantando aqui, mas é um capítulo sobre práticas baseadas em evidência, né? A gente é super prejudicado nessa área, né? Eu sei que ali na PUC é melhor essa questão, assim, mas em geral é meio que um desastre essa parte de entender raciocínio baseado em protocolos, em diagnóstico, enfim. Né? Mas, ela até fala sobre isso, né?
tem certos ambientes em que a gente consegue aprender isso de forma implícita, né? Eu fui colega de estágio ali da Fê numa internação psiquiátrica aqui, então por isso que eu te trago aqui, né? Mas eu sinto que isso já estava meio que claro, mas tinha muita coisa que, por ser implícito, estava faltando explicar por que isso acontece, né? Mas enfim. Tá. Se o pessoal não está conseguindo entrar, daqui a pouco eles conseguem. Ele não mandou mensagem aqui, né? Também. Então, como que ela começa? Ela começa falando sobre práticas baseadas em evidência, né? Para quem não tem muita... para quem não tem muito conhecimento sobre práticas baseadas em evidência, né? Teve uma força-tarefa em 2006 da EPA para definir o que era uma prática baseada em evidência. E aí, assim, a Kelly Corner faz uma leve pincelada lá no final do capítulo sobre isso, né? Mas isso é uma realidade bem americana. Não é que a gente esteja cobrando as evidências porque a gente é bonzinho e a gente quer um bom resultado para os nossos pacientes, mas é porque o sistema de saúde lá, nos planos de saúde privados, né? Eles funcionam por reembolso e eles só reembolsam quem trabalha com terapias baseadas em evidência. Aqui funciona um pouquinho assim, né? Para terapia infantil, ele só... Assim, tu tem que ter um diagnóstico de autismo e aí o plano de saúde tem que entrar na justiça para ele pagar uma intervenção lá. É todo um processo assim que a gente faz baseado em evidências porque a gente se preocupa com o resultado, com fazer o melhor serviço para o paciente, mas tem todo esse fundo mercadológico aí que acontece nos Estados Unidos, né? Mas ali em 2006, né, teve essa força-tarefa da EPA de buscar que era uma prática baseada em evidência. A conclusão deles, né, que é a integração da melhor pesquisa, número 1, né, com expertise clínica e no contexto das características, cultura e preferências do paciente, né? Então, essas 3 coisas aí, de tu saber qual é a melhor pesquisa que está acontecendo, ter um bom raciocínio clínico e tu entender as características específicas de cada cliente. E, né, a gente pode pecar em qualquer uma dessas 3 áreas o tempo todo. Né? Ela traz esses 5 repertórios mais importantes aqui de como montar um raciocínio clínico para usar uma prática baseada em evidência, né? Então, ela traz o primeiro, que é fazer perguntas importantes sobre a população-alvo, adquirir a melhor evidência possível, avaliar criticamente a evidência disponível, né? Porque às vezes a gente recebe umas coisas que nem aquele artigo que a gente discutiu sobre ACT Online, né? Um N de 24 pessoas, com um grupo muito maior que o outro. Tem coisas que podem ser importantes aqui nesse artigo, mas não é um protocolo que a gente vai aplicar cegamente. Precisa criticar e ver onde é que encaixa na nossa população. Aplicar evidências usando tomada de decisão colaborativa e depois avaliar e disseminar os resultados, que também é um negócio que a gente peca bastante, de não publicar sobre os nossos pacientes. Algum comentário por enquanto? Ingrid, você está conosco? Mova o copo se você estiver conosco. Seguindo, então. Vocês aqui na minha frente. Tá. Ela coloca ali os desafios do uso das práticas baseadas em evidência. Tem 2 tipos de buscar evidência, né, que é a busca passiva. Eu coloquei aqui o movimento behavior, que direto a gente está botando artigo ali, discutindo sobre artigo, né, falando sobre as práticas ali, questionando algumas coisas, né, mas é um negócio que só de tu estar ali tu já recebe coisas, né, tem grupo no Facebook, tem os grupos de análise do comportamento, tem grupos da ACBS, tem grupos de Contextual Behavioral Science, tem os grupos de ACT, os grupos de infinitas coisas, né. A mídia social, ela tem esse papel aí que
eu não tinha parado para pensar, mas é super importante para nossa prática, para a gente ir recebendo coisas novas, né, e ir repensando a prática. E aí tem o lado da busca ativa, né, que eu coloquei ali o Cochrane, que é um catalogador de evidência em saúde. Então, assim, se tu busca um quadro e psicoterapia, busca um quadro e, enfim, tratamento, tu vai ver o que aparece ali de meta-análise, de experimento, enfim, o que tem essa área. E eu não conheço muitos outros indexadores, né? Eu sei aqui o site da APA. No Cochrane, se eu não me engano, eles trabalham mais com evidência de revisão sistemática e meta-análise. Isso. Eu acho que tem o Prospero, que é exatamente para pesquisa, para clinical trials. Eu sei que tem outras plataformas também para isso daí, de estudos randomizados e uma de estudos geral, assim. Sim. É o pessoal que faz pesquisa clínica, que nem o Pierre, né? E trabalha nessa área aí de pesquisa, conhece melhor do que eu isso aí, mas é interessante, né? Porque às vezes a gente não sabe que existe evidência ou um protocolo para alguma coisa e é só buscar nessas bases de dados aí. Tá bem? Ali eu botei o site da APA, né? Tem a divisão 12. Eu sei que a parte da divisão 12 ele é meio que uma muleta nossa, assim, eu não sei o que eu faço com esse tipo específico de quadro, e aí tem ali a melhor evidência disponível, né? Geralmente uma meta-análise, e aí dentro da meta-análise dá para buscar populações específicas ali, mas é um negócio que demanda bastante trabalho. A gente ir atrás e buscar e descobrir que o que a gente está fazendo possivelmente está errado, né? A gente pode acabar entrando nesse viés, assim, a melhor evidência possível é ACT. Mas eu já estou fazendo terapia cognitiva, é bem parecido, então eu vou seguir fazendo terapia cognitiva. A melhor evidência é ativação comportamental. Mas eu já estou fazendo ACT, então dá mesmo ali, né? Tem a parte de valores, ativação comportamental ali, então, né? Mas é importante a gente olhar o protocolo, ver que tipo de coisa foi estudada ali, que tipo de população, com que tipo de queixa e qual tipo de intervenção foi feita. Se foi feito bem, enfim. Em todo esse processo de criticar, de buscar e de criticar a evidência disponível. Aí ela coloca duas desvantagens, né, nesse tipo de busca. Na busca passiva, a gente fica com esse viés de disponibilidade, que o que está aparecendo é o que é o real, né? Se o Jonatas diz ali no Behavior que TAC é melhor para depressão do que ativação comportamental, quem sou eu para discutir, né? Eu vou atrás e vou lá discutir com ele sobre isso? Provavelmente não, a gente já vai ficar tipo, tá, é o que tem aí, tá, beleza. Por economia cognitiva, né, que é a ideia do viés. O viés não é porque a gente é mau, é porque a gente usa atalhos para precisar gastar menos energia. E aí na busca ativa a gente tem o problema dos algoritmos, né, ali nos indexadores dificilmente tem, assim, aparece a melhor evidência possível para qualquer tipo de quadro lá em cima. Vai aparecer o mais citado, né? Provavelmente é um artigo de 20 anos atrás, da Austrália, uma população de 20 pessoas, né? E aí, será que é essa evidência que eu tenho que ir atrás? Se tem um artigo brasileiro sobre isso, tipo, lá no fundo do indexador, e eu não sei. É a questão que ela coloca. Gabs, tu chegou agora. Seja bem-vindo. Ingrid também. Ok. Algum comentário por enquanto? A alternativa que a California então oferece ali é que a curadoria de experts pode ser útil, né? Não, assim, um pouco do que a gente faz ali no Behavior é discutir essa curadoria,
né? Alguém traz... porque a gente tem vários experts no sentido de a gente tem gente com mestrado, doutorado, especialista, que vai conseguir selecionar a melhor evidência possível para o tipo de caso que as pessoas estão atendendo. E aí acaba sendo um atalho útil, né? Porque não é por invés de disponibilidade por estar numa rede social e só tipo, tá, apareceu aquilo ali e tá ali, mas tu pode perguntar para um expert, né? Pode fazer uma especialização, tu pode fazer uma supervisão e perguntar para as pessoas que entendem mais, que podem fazer essa curadoria, né? De dizer, esse conjunto aqui de artigos, livros, manuais pode ser útil para esse caso. Que é o lado que eu vejo, um dos lados mais importantes da supervisão, né? De saber que pontos cegos tu tem e onde buscar ajuda para isso. Ali, eles colocam que o expert ele deve sempre seguir a hierarquia de evidência, né? Sempre dando mais importância para revisões sistemáticas, né? Ensaios clínicos randomizados, e dificilmente usar, né, estudos de caso, estudos em animais para dizer, tipo, tá, não, então você tem que fazer essa intervenção aqui. Só se isso aqui falhar, a gente vai para a base da pirâmide, né? Ali no capítulo, a Kelly Corner coloca um senão ali, um ou não, e a referência ali eu fui dar uma olhada, não sei, eu não botei, mas a ideia desse artigo que ela colocou era de que nessa hierarquia de evidência a gente não está dando muita importância aqui para os estudos longitudinais, né? Porque em estudos de psicoterapia os follow-ups são de 6 meses, 18 meses, né? E pode ser que tenha muito problema de retenção, de remissão espontânea, não, enfim, da pessoa voltar a apresentar o quadro, né? Depois de um certo tempo e a terapia não ter adiantado a longo prazo. Fala, Fê. De recaída. De recaída. E aí é isso que tem, né? Inclusive, o argumento do Stephen Hayes para usar ACT em vez de terapia cognitiva é que os estudos de follow-up são melhores para ACT do que para terapia cognitiva, mas em termos de tamanho de efeito é a mesma coisa. E aqui ela traz a questão dos clientes poliqueixosos, né? Eu tenho alcoolismo, eu tenho depressão, eu tenho problemas de relacionamento, tenho déficit de atenção, eu tenho um filho pequeno que não consigo cuidar, um amigo que bate na minha casa todo dia de noite, né? Onde é que eu começo a tratar esses problemas aí, né? Não coloquei aqui. Bom, tá mais para frente, ela apresentou um caso ali. Mas, enfim, isso é importante para a gente entender o desenvolvimento dos protocolos. Vocês estão ouvindo barulho aqui? Tá, minha máquina de lavar tá fazendo barulho de novo. A próprio desenvolvimento de protocolo já tem vários obstáculos, né, de aderência das pessoas ao estudo, né, de tu reter os dados, de tu conseguir aplicar os dados de forma consistente, de tu conseguir treinar os terapeutas de forma consistente, né, tem muitas variáveis aí para tu controlar o resultado de um protocolo, né. E aí, assim, isso já é difícil, né? Não sei, a gente não sabe se a gente pode confiar muito nos protocolos. E a utilização dos manuais e dos protocolos também é problemática, porque nem sempre a população que a gente está atendendo é a mesma população que foi feito o protocolo, nem sempre o estudo foi retestado, pode ser que tenha vieses ali. Isso aqui, esse gráficozinho aqui, eu coloquei aquele texto do Por que ainda não estamos trabalhando para salvar o mundo, né? De que uma intervenção, né, um plano de negócio em psicoterapia, uma tecnologia, ela precisa vir aqui do básico, subir para translacional, para as implementações, ser testado, e aí voltar e fazer estudos de eficácia, de efetividade, de fazer várias coisas
o tempo todo e sempre sendo retestado, e isso é extremamente custoso, né? Qual é a recompensa que tu tem no final para tu fazer um estudo desse tamanho? Se tem tantos obstáculos, se tem tanto problema, enfim. Ainda assim, tem as dificuldades dos protocolos serem um saco de gato, né? Eu coloquei aqui, né, que um protocolo de ativação comportamental provavelmente vai ser a mesma coisa que um protocolo de ACT, vai ser provavelmente a mesma coisa de um protocolo de TCC, provavelmente vai ser a mesma coisa de um protocolo de DBT, em termos das habilidades que são usadas, em termos dos processos que são modificados ali, né, processo de aprendizagem, processos de psicopatologia. Então, né, por que a gente faz tantos protocolos diferentes? E aí tem várias questões, né, mercadológicas, questões da própria ciência, como ela se constrói, né? Pode ser que a gente tenha uma ideia agora de fazer um protocolo e alguém já está fazendo há um tempão isso aí, né? Eu lembrei de uma tirinha agora, eu até poderia ter colocado, mas eu vou tentar descrever com a imaginação. Que é assim, existem, sei lá, 15 padrões diferentes de chave de fenda. Né? Existe, sei lá, chave de fenda, chave Phillips, chave Allen, chave de boca, outras chave hexagonal, chave do iPhone, enfim. E aí alguém tem uma ideia assim, vamos padronizar, vamos fazer uma que inclua todas essas e seja a melhor de todas. E agora tem 16 padrões. Né? Em vez de juntar todos, surgiu mais um, né? Que é o que acaba acontecendo, né? Tem inúmeras terapias contextuais que falam da mesma coisa, mesmo processo. Um ângulo diferente, talvez recapitulando várias coisas ali, mas acaba que a gente é o mesmo saco de gato. Né? São as mesmas coisas, é uma terapia cognitivo-comportamental. Algum comentário por enquanto? Ingrid, Gabs, vocês estão vivos por aí? Eu queria comentar que eu achei bem interessante essa parte, né? Principalmente porque ela fala essa questão de... Tanto da questão do DSM, de ter clientes que têm várias comorbidades, em que não tá tratando um transtorno junto, e essa coisa de se perder, pensando, agora eu tô trabalhando com TCC, o ACT, e meu trabalho com evitação experiencial. Ou trabalhar, sei lá, desestabilização sistemática, tem protocolo para depressão. Exatamente essa questão que ela coloca, que eu acho bem interessante, de que tu tem que pensar as hierarquias do tratamento ali, bem coisa da DBT, né? Para daí tu conseguir entender o que tu vai, para onde tu vai avançar no tratamento, não. E essa questão de também como é que isso pode influenciar a questão de pesquisa também, porque buscar fazer estudos para tratamentos de transtornos específicos é uma coisa que hoje em dia não faz mais sentido a nível de pesquisa, porque as pessoas não têm um transtorno só, as pessoas não têm um problema só, e são várias características contextuais que vão impactar no protocolo que tu está fazendo, e tu não está olhando para isso também, né? Na hora de fazer a validação de um protocolo. Então, acho que, na minha opinião, nessa parte, esse capítulo arrasou, assim. Acho que foi uma consideração teórica muito importante, assim. Lacradaço. Sim. Nessa parte aqui, eu lembrei... Bom, e depois a gente vai comentar mais sobre isso, né? Mas o Jean deu uma palestra, o Jean Leonardo deu uma palestra ano passado aqui, que foi até interessante, né? Porque ele começou... A Ingrid estava nessa palestra, ela vai me ajudar. Que ele começou falando, tipo, DBT é legal, tem que fazer isso, 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 tem todas essas etapas aqui da DBT e tal. Uma palestra sobre DBT. Oi, Ingrid. E aí no final ele falou assim, tá, mas os protocolos de DBT eles são validados para a população americana e tu precisa fazer a certificação no Behavioral Tech para dizer que tu está fazendo um protocolo corretamente. Então,
tu nunca vai estar fazendo DBT. Nunca vai estar aplicando aquele protocolo ali do jeito que foi pensado. Então, o que fazer, né? Foi meio que um destruidor de sonhos, tipo, tá, eu achei que eu tava fazendo DBT aqui, né? Mas, enfim. Algum comentário por enquanto? Essa questão aqui que ela trouxe, né, da separação em protocolos, compartimentalizar a evidência, né? A metáfora que ela usou foi do silo. O silo é um lugar onde se guardam os grãos da fazenda. Então, assim, tem o silo da ACT para a esquizofrenia. E aí todas as evidências que são de ACT para a esquizofrenia vão ali para dentro de ACT para a esquizofrenia. Né? Tem inúmeros estudos testando protocolo e estudos de caso e coisas que vão validando ou revalidando ou invalidando aquilo ali, mas fica tudo naquela caixinha ali. Mas como ela apresenta depois ali, um estudo para esquizofrenia pode funcionar para bipolaridade. Né? Se a gente está trabalhando evitação experiencial, se a gente está trabalhando fusão cognitiva, a gente pode trabalhar com muitas outras coisas, inclusive toque, inclusive transtorno, coisas subclínicas, outros transtornos mais cognitivos, né? Só que a evidência fica toda ali na ACT para esquizofrenia. E aí, quem está procurando por outras coisas não acha, né? Porque tu jogou no indexador ali esquizofrenia. Tu jogou a bipolaridade e tu não achou aquele artigo sobre que poderia te ajudar. Fora, né, mudanças contextuais podem invalidar o protocolo, né? O protocolo americano dificilmente vai se aplicar para o público brasileiro, né? A gente sabe que a gente tem questões culturais bem importantes, né? De fazer tarefa de casa, de usar o coaching telefônico, o pessoal não faz, não usa. Né? Terapia é a hora da terapia e que a gente puder trabalhar na terapia, a gente vai trabalhar ali. Né? E aí tem muitos rituais que a gente acaba se fusionando, né? Do tipo, tá, a terapia tem que ser 50 minutos. Mas se a pessoa não faz tarefa de casa, por que a gente não pode fazer, tipo, 1h30 e fazer a tarefa de casa? Por que a gente não pode fazer um AT com a pessoa na rua? Uns 15, 20 minutos depois da sessão. Porque a gente não pode chamar a família junto na terapia e fazer um treinamento em vivo. Não sei. A gente tem muitos bloqueios ainda. Eu posso botar a culpa na psicanálise, mas né, se a gente mantém, a gente é culpado também desses problemas aí. A gente é conivente. Que nem o artigo que o Gabs apresentou semana passada, né? O escravo mantém o comportamento do senhor de escravos, infelizmente. Não que ele seja culpado, mas né, tá sob controle daquelas contingências ali, ele age daquela forma. Tá bem. Então ela lança duas perguntas, né? Aplicar o protocolo para um público que não é testado, né? Pegar um protocolo americano e aplicar aqui, ou adaptar o protocolo e se responsabilizar pelos resultados que possam ser diferentes. O que vocês acham? Adaptar. Mas aí tu pode dizer que tu está fazendo uma prática baseada em evidência, se tu não tem evidência que a tua prática funciona. Parece meio uma cilada, né? Porque É uma bilada assim. porque nenhuma das duas formas tu vai ter, né, certeza de que tu vai ter a resposta esperada, assim, mas se tu adapta ainda, não sei se o protocolo, pensei mais numa questão assim de quando a gente aprende uma teoria específica, né, uma intervenção, sei lá, escolher o ACT, ou a FAP, ou a DBT, e aí dentro de princípios, né, de como aquilo foi organizado, tu adaptar
Talvez daí tu use alguma coisa do modelo para avaliação mas aí tu vai adaptando, assim, né? Mas mesmo assim, das duas formas, me parece que tu não vai ter, assim, certeza mesmo de que, né, tu vai ter o resultado esperado, assim. E eu acho que até a Masha Linehan fala alguma coisa, assim, olha, eu montei assim, né? Eu fiz pesquisa, né, ofereço o tratamento dessa forma. Você pode fazer como você achar melhor, mas você tem que garantir de que aquilo que você vai fazer vai ter o resultado esperado também, né? Ou pesquisar por você mesmo, enfim. Eu acho que bem por onde que a Fê falou, assim, e eu pensei tendo uma resposta, só que eu devo dar muito spoiler do capítulo. Sim, Mas eu acho aqui tem a resposta, mas eu não vou mostrar agora. Ah, tá, se tem resposta já, então não vou falar. Não, que eu fiquei pensando Sim. que, tipo, acho que uma prática baseada em evidência não deve, principalmente, talvez, não sei se em algum ponto, principalmente depois que já tiver mais estabelecido através de processos, né? Não deve se pautar tanto em ver se existe evidência de validade de um tratamento para um transtorno, mas sim em como que está sendo avaliado esses processos e como focar esses processos, né? No caso, que nem tu deu o Não exemplo vale da colar, Pê. esquizofrenia. Já que eu não tô colando, mas é spoiler do capítulo, né? Mas essa questão da esquizofrenia, né? De compartilhar a questão da psicose com o transtorno bipolar, tipo, em vez de ver fazer todo um protocolo de estudo focando o transtorno da esquizofrenia ou bipolar, fazer da psicose em si, sintoma psicótico, né? Que tem uma E variável bem mais a clara. organização tem toda essa função aí que ela trouxe depois ali, mas enfim. Uma coisa que eu fiquei matutando por bastante tempo nisso aqui é se a gente abre uma clínica e a gente contrata psicólogos recém-formados. Chega pacientes com transtornos específicos, né? Dependência química, risco de suicídio, depressão, né? Toque, e as pessoas não sabem atender. Elas não estão 3 anos de treinamento em ACT, por exemplo. Não fizeram especialização, não tem supervisão há muito tempo. Né? Porque, assim, ao longo do capítulo ela vai descrevendo como ir adaptando esses processos, né? Mas eu vou segurar. Mas a questão é essa, né? Como que tu vai disseminar a prática, né? Tu descobriu que isso funciona para isso, né? Jogar bolinha de tênis na parede funciona para depressão, beleza? Como que a gente vai ensinar isso para as pessoas? É jogar para cima, é jogar para os lados, tem que ser uma bolinha de tênis, não pode ser uma bolinha, aquelas bolinhas de borracha, né? E se não tiver parede no consultório, como é que a gente faz? Se a pessoa tiver fobia de bolinha, né? Tem tanta coisa ali no síndrome, remédio e resultado que, né, a gente não pode contar muito com a nossa própria expertise quando a pessoa não está flexível ainda para adaptar. Então, o que ela responde ali, né? Presume-se que quanto mais rígida for a aderência ao protocolo, maior a chance do paciente receber os ingredientes ativos da terapia. Né? Por isso, pode ser útil o foco em componentes específicos em vez de grandes manuais, que é a sugestão dela. Né? Em vez de a gente pegar tipo, ACT, né? Vamos trabalhar 6 processos ali no Hexaflex e fazer todo o protocolo 12, 13, 14 sessões ali de ACT, num caso que provavelmente não precisaria tudo isso. A pessoa está precisando de algo mais específico ali de valores. Né? A pessoa vem com uma depressão porque ela não vê sentido na vida. E aí, como que a gente poderia diagnosticar isso e aplicar isso? Né? Esse componente, esse ingrediente específico para essa questão específica. Falando em ingredientes, né, ela faz alguns paralelos com a farmacoterapia, psicofarmacoterapia.
E aí, assim, como a gente tem muita dificuldade de dialogar e de se inserir no meio médico, né, e de disputar o espaço com a psiquiatria, com a medicação em si, né, a gente acabou adotando o modelo de psicoterapia como tecnologia, né, tem esse problema, eu vou usar essa tecnologia para ter esse resultado, né, que é como se fosse uma medicação. Né? Tem depressão, eu vou usar ativação comportamental para curar a depressão. Né? E aí eles trazem ali a ideia de componentes não específicos, né? Fatores comuns, relação terapêutica, estilo do terapeuta, né? Organização do tratamento, duração do tratamento. Isso tudo não são somente veículos que, como, né, o remédio é apresentado em cápsula, é apresentado em pílula, é apresentado em dragas ou em enema, né, sei lá, o veículo pelo qual o remédio é usado, mas é parte do tratamento, a relação terapêutica, o tamanho, a conceitualização de caso, todos esses componentes não específicos estão ali. Coloquei aqui obstáculos de realizar um estudo, mas não sei exatamente o que eu quis dizer aqui, mas eu imagino que essa questão de usar a psicoterapia como tecnologia também seja um atalho que a gente use, né, para essa intervenção. Então, tem esse quadro, vou usar essa intervenção. É um atalho mental que a gente usa. Ok. Algum comentário por enquanto, antes da gente passar para a próxima parte? Eu pensei que nas contextuais, de alguma forma, às vezes, isso de aplicar uma técnica mesmo como um remédio, assim, para mediar uma situação específica, é uma coisa que às vezes eu acabo fazendo também, assim, né? Porque às vezes a gente está trabalhando algo da relação terapêutica, e aí, sei lá, daqui a pouco entra também uma parte que é a aceitação, e aí entra em diálogo com a ACT, também valores, mas aí também, daqui a pouco, até para auxiliar a propor outras possibilidades de variabilidade de comportamento, pega uma estratégia da DBT, assim, e, por exemplo, vai falar Uma assim, ficha. qual é para as emoções, né? Sei lá, até para ajudar a processualizar alguma coisa, né? Com relação à aceitação, mas também ao fato de que tu não precisa agir de acordo com a emoção, por exemplo, ou de acordo com o pensamento. E aí, uma forma de processualizar isso, talvez pode ser falando do quanto é efetivo ou não agir de acordo com a emoção presente, né? E ver as consequências de como é agir de acordo com aquela emoção. E aí é uma coisa mais DBT, a gente tem até um quadro, assim, né? Já imagina o manual, sabe mais ou menos em que página tá e, né? A gente vai tendo essa relação com essas ferramentas, assim, também, né? Então, não acho um problema quando a gente sabe qual a função daquilo que a gente está usando, né? Então, não necessariamente vai ser, não sei. É que às vezes falando como um remédio parece que é algo que vai ser usado de uma forma. Às vezes a gente entende a medicação também como uma esquiva para uma resolução do problema, por exemplo, né? E aí, por Tem isso que eu aquela associei. velha crítica de ser mecanicista na Sim. terapia, curar o sintoma. Né? Tá. Às vezes é útil a gente curar o sintoma, né? A pessoa não está conseguindo conviver com aquilo. Ela precisa de desenvolver habilidade X para conseguir passar por um obstáculo da vida dela. Sim. E essa questão de curar o sintoma também, acho que tem que ser um foco, exceto se o sintoma, se evitar o sintoma, for uma esquiva que tá daqui a pouco fazendo a pessoa sofrer mais, né? A longo prazo.
Assim, resumindo essa primeira parte, usar o protocolo é um negócio que é útil quando a gente está aprendendo, né? Tu não saiu da faculdade, tu precisa atender uma pessoa com dependência química, tu vai precisar procurar a melhor evidência possível para dependência química e aprender a usar aquilo ali, né? Depois que a gente passou por estágio, fez supervisão, fez especialização, fez um monte de coisas, aí a gente sabe, né? A gente tem esse tipo de aprendizado mais global e tá. Então, se a pessoa está apresentando isso, eu posso flexibilizar e usar uma ficha da DBT para esse tipo de coisa, né? Se esse é um dos objetivos da terapia, né? A gente precisa atacar isso primeiro, depois outras coisas. E é isso que a Kelly Corner traz nessa segunda parte do capítulo, né? De como contar com o raciocínio clínico, né? Como usar os nossos próprios vieses e heurísticas a favor do bom tratamento, né? Porque a gente pode usar isso automaticamente e dizer, tipo, ah, não, isso não tem solução, ou, né, a minha intervenção é melhor. Só ia fazer um comentário Fala, Lucas. usaram um exemplo do remédio. Eu acho que o remédio também ele acaba tendo os efeitos colaterais, né? Eu acho que aí vem uma coisa bem da coisa sistêmica, da gente entender o quanto uma esquiva em determinado momento, ou o quanto aquela habilidade também não vai, ou uma estratégia também não vai ocasionar uma série de outras coisas no sistema como um todo, assim, de conhecer. Acho que a analogia é muito boa do remédio, de fato, porque que ainda cabe essa coisa do sistêmico, assim. Sim. Tanto o efeito colateral quanto o efeito terapêutico, né? Pode ser que ele tenha um efeito colateral terapêutico, né? Aquilo que a gente estava falando, eu não lembro se era na terapia de exposição, eu acho que era, naquele artigo que o Lucas apresentou, do efeito de serendipidade, né? De pessoa passou aquele obstáculo e aí ela tem acesso a reforçadores diferentes e aí ela vai desenvolver um repertório e aí isso já vai criando comportamentos de melhora na pessoa, né? Só por ela ter se exposto ou feito esse pequeno avanço ou ter tomado um remédio para conseguir regular melhor suas emoções ou conseguir produzir mais, enfim. Fala, Pê. Vou comentar que nesse exemplo do Gabi de medicamento, né, que também ela cita também nesse modelo médico medicamentoso, a terapia acho que também está sujeita a isso no sentido de, tipo, pode ser um efeito placebo a terapia, né? Quando a gente não olha principalmente para o que está funcionando na sessão ou na terapia, no tratamento como um todo, pode ser um efeito placebo e também pode ter efeito colateral, né, de heterogenia, né, na terapia também. Tem aqueles estudos lá da FAP, né, de o quanto uma relação terapêutica invalidante pode ser heterogênica. Mandar a pessoa fazer coisas e tu punir ela quando a pessoa vem te contar as coisas, só tá reforçando um repertório que já existe ali, né? Talvez fortalecendo ele. Beleza. E até talvez em algo mais específico, assim, de que, por exemplo, se a gente tem a intenção de evocar algo e reforçar, a gente não sabe antes se vai reforçar. E nem se a gente evocar, por exemplo, pode ser punitivo, inclusive, né? Isso é interessante também, que a gente vai buscando isso e entendendo no processo, mas, né, a gente só vai saber conforme a pessoa responde, né? Então, talvez reduzindo bastante bem ao processo ali, né, da relação terapêutica, a gente sempre está trabalhando com essa margem de não saber e de erro também no próprio processo, assim, né? Só que, claro, a gente vai nomeando com a pessoa também justamente para, né, ir identificando ali e não ficar um processo agressivo, enfim. E é importante a gente ter uma certa humildade com isso para a gente não entrar em viés de confirmação, né? Tipo, esse paciente melhorou tanto, é porque eu fiz isso com ele. Às vezes é outra coisa. Às vezes ele não melhorou.
né? Só teu viés de confirmação dizendo que foi tu Ele que... modelou o comportamento É. do relato. Mas é bem interessante isso que tu falou, Fê, porque me vem até uma coisa que eu acho que o Michel acho que falou numa aula que ele deu de FAP, se eu não me engano, de que o terapeuta não precisa ser amoroso. Essa ideia de que a FAP é uma terapia que a pessoa tem que poder ser amorosa, validante no sentido de carinhosa, amorzinha, etc. Não. Isso é uma topografia de validação e não uma função. Sim, às vezes a função é tipo, tá, calma. Vamos tratar isso aqui primeiro, e aí depois a gente fala sobre isso, tá? Topograficamente pode ser invalidante, né? Mas depende da relação que tu tem com o paciente, né? Sim, às vezes, exatamente, tu pegar ali na ferida, cutucar o paciente, pode ser o que melhora a relação. E tira a relação, sei lá, de aquela coisinha bonitinha de estamos nos amando e não tá evoluindo o processo terapêutico. Eu acho que até a gente estava comentando... Feito tá sem som. Estão me ouvindo agora ou não? Sim. Sim? Tá. Eu acho que eu estava comentando com o Giovanni semana passada, mas eu acho que foi off the record, assim. E aí a gente estava falando justamente que no livro da FAP, até que eu apresentei ali o capítulo, tem uma parte que fala de uma expressão que é compassionately disrupting, que é justamente de tu fazer essas interrupções e elas são compassivas, assim. Então, às vezes também fazer essas intervenções mais difíceis, talvez, ou não, dependendo de como é o estilo do terapeuta, para mim, às vezes é mais difícil, isso está a serviço, né, do cliente também, né? E que, na verdade, é mais amoroso colocar a necessidade do cliente, né? E responder o que ele precisa, né? Mais do que o estilo do próprio terapeuta, assim, né? Então, na verdade, é atender o que ele está pedindo, assim, né? De certa forma, como, né, objetivo terapêutico. Acho que isso é interessante também. E eu acho que a questão de ser mais, talvez, caloroso ou não, ou mais direto, né? Eu acho que é um pouco de estilo pessoal, assim, também. E a gente vai reconhecendo as nossas T1 e T2 também, né? A gente vai vendo aonde talvez esse nosso estilão, assim, de ser, pode ter os pontos cegos e aonde nos desafia também, né? Isso é bem interessante, né? Pensando no contexto desse capítulo, porque isso é o tipo de coisa que é muito difícil de tu ensinar para um novo terapeuta, né? A pessoa chega ali, ela precisa de muitas topografias. Eu preciso fazer isso, isso e isso. E deu, né? E aí tu vai flexibilizando. Não é o contrário, né? Não começa com a FAP, tu começa com a ACT. E aí depois tu trabalha a FAP. Ficar só no amorzinho ali não tem muito... né? Tu precisa entender que processos tu tá querendo mudar com a relação terapêutica. A relação terapêutica é um dos remédios a ser usado ali, não é só o veículo. Mas tá. Pensando nisso, né, voltando para o capítulo, até agora a gente falou sobre protocolo, né, e sobre aprendizagem dos terapeutas. E pensando nisso, né, eu gostei muito da forma como ela organizou isso e dos estudos que ela colocou ali, né. Ela botou o modelo de dois sistemas do Daniel Kahneman, né, que é o consciente e o inconsciente, é o governado por regras e o governado por contingências, né? Tem todos esses substitutos aqui, né? Associativo, governado por regras, enfim. Tem, inclusive, um artigo do Bernard Goering no blog dele, né? Um artigo científico, mas é meio que desfazendo isso aqui em termos de comportamento verbal. Mas, né, vamos usar essa heurística aqui, né? Isso aqui é mais fácil de entender. A gente não vai entender todo o comportamento verbal, porque isso é fase 2, fase 3. Né? Vamos por aqui. Então, o que a gente tem, né? O sistema 1, ele é o sistema mais rápido, inconsciente, associativo, custa pouco, né?
a gente não precisa pensar muito para tomar decisões com ele, né? A gente toma decisões boas o suficiente, né? Pensando por exemplo, uma pessoa que é socorrista, né? Tem todo um protocolo de decisões que ela precisa tomar baseado no sistema 1. Ela não pode parar e pensar, tipo, será que essa pessoa que está deitada no chão, ela precisa de desfibrilação? Ela precisa fazer um acesso? Ela precisa fazer uma cirurgia? A gente precisa levar ela? Será? Não sei. E aí, o que a heurística do sistema 1 vai fazer, né? Tipo, ver os sinais, a partir dos sinais tu toma decisão rápida, né? Sim, então. Não é vamos pensar sobre. A gente pensa sobre na hora de criar esse tipo de sistema. E o sistema 2 é esse, né? Quando a gente está em reunião e falando, e pensando e criando paralelos entre paralelos e analogias com analogias e metáforas com analogias e redes de relações, né? Que a gente faz o raciocínio sistemático ali para tomar decisões de alto custo, né? E, enfim, o que a gente é o famoso parar para pensar. Mesmo assim, né, a gente ainda está sujeito a vieses, né? A gente pode parar para pensar e ser racional. Mesmo assim, a gente está sob controle de relações de reforçamento completamente em ponto cego para a gente, né? São as armadilhas da coerência. Tem esses aqui, né? Viés de confirmação, viés de disponibilidade, decisão emocional, tudo ou nada. Tudo isso acontece quando a gente está usando o sistema 2. Né? Se eu te falar assim, minha terapia custa R$400, e aí a do Pierre custa 200. Qual vai ser a tua decisão racional? Né? A gente dá exatamente o mesmo tratamento. É um viés de ancoragem. Né? Eu não precisei dizer nada sobre a qualidade ou o que é melhor aqui, mas por viés de ancoragem as pessoas vão escolher a terapia mais barata, né? Ou mais cara, dependendo da função que está sendo exercida. A gente falou um pouquinho disso naquele artigo sobre nudges, eu achei bem legal, né? Porque às vezes a ancoragem é para baixo, às vezes é para cima, às vezes... eles mostraram alguns estudos com enfermeiras e com bombeiros. Isso aqui eu achei, é a parte que eu levo mais desse capítulo, né? De ambientes de alta validade, né? Que ela chama de kinda, não sei como é que foi traduzido para português, mas gentil é uma tradução, né? Para isso. E wicked que é maluco, né? Fê me ajuda aqui. Gentil, enfim, não gentil, uma coisa do tipo. Vai, não, pior que eu vou te deixar aí sem eu não sei também como traduzir. Sim. Eu não lembro sempre me lembra específico ali para recuperar o contexto, assim. Mas é muito gentil e vou pegar Wicked, acho que pode ser meio tipo confuso, conturbado, distorcido. Conturbado, acho que... Conturbado. Sim. E a gente pensa, né, enfermeiras, técnicas de enfermagem, elas precisam de um ambiente que não seja conturbado, porque elas precisam tomar decisões muito rápido ali. Né? A gente vai precisar fazer acesso nesse paciente aqui, a gente vai precisar botar catéter, a gente vai precisar... Enfim, não dá para parar para pensar. Fala, Fê. A tradução que eu achei aqui é perverso. Comentar que me veio Wicked Witch. O wicked para mim tem uma conotação de maldosa, assim. De maldoso. A gente Perverso pode ser. Na lógica de que se tem protocolos ou regras ou né, se a gente apresenta, né, um modelo de trabalho, né, para quem vai ser atendido, isso promove adesão, confiança no tratamento, e daqui a pouco se
tem algo que é feito de uma forma sem com que a pessoa participe colaborativamente, né? Aquilo tende a ser mais aversivo, talvez, nesse sentido de wicked, porque talvez seja imposto para a pessoa e pode ser que dê mais margem a intervenções. Erros e responsabilizações. Assim, né? Eu fico pensando num ambiente assim de treinamento para novos terapeutas, né? Um ambiente perverso. Ele é um ambiente onde as regras não são muito claras. Se a pessoa erra, ela é punida pelo erro, mas não se aprende qual é a regra clara, né? Então fica as coisas meio que no ar e tu comete erros sem saber nem por que tu cometeu o erro, não sabe nem como corrigir isso, né? E aí a gente tem vários exemplos, né? Quem já fez estágio, quem já trabalhou na vida conhece esse tipo de ambiente aí, né? E aí E na enfermagem é bem comum também, especialmente na enfermagem, esse tipo de ambiente. e né, eu imagino que aqui no Brasil a gente ainda esteja bem longe de uma prática baseada em evidência dentro da gestão da enfermagem. São vários níveis de problema aqui no Brasil pra gente, né? Mas pensando em a gente dar a melhor intervenção possível, né, e propiciar a melhor aprendizagem possível para quem está querendo aprender, pode ser a gente mesmo, né? Eu quero aprender a fazer um protocolo de dependência química. Não sei fazer. Como que eu posso fazer o ambiente ser kind para mim? Ser gentil, né? Como que as regras podem ser mais claras possíveis e eu ter heurísticas onde eu não precise usar o sistema 2 o tempo todo para tomar decisões super difíceis, né? A ideia que ela coloca é mais para frente. Mas é assim, é fazer regras ser então. Se o paciente não melhorou 50% até aqui, a gente muda de intervenção. Não é toda sessão eu vou precisar repensar o tratamento e ver se está funcionando. Tem esse prazo aqui, se até esse prazo aqui não funcionar, a gente muda. Avalia. E aí é muito mais tranquilo, né? Eu me sinto muito mais tranquilo de pensar dessa forma. Inclusive, eu peguei minhas conceitualizações dos meus pacientes mais graves e refiz tudo depois desse capítulo aí. Nos deixa muito mais tranquilo. É um fluxograma. Se acontecer isso, a gente faz isso. Se acontecer isso, a gente faz isso. Se não der, volta para cá. Se não der, vai para lá. Se não der, deu. Se não der nada, encaminha. É para internação. Enfim, tem sempre uma solução para isso. Como eu disse ali, né, ambiente de psicoterapia, a gente tem muitos ambientes de baixa validade, né, ambientes perversos. E o dado que é interessante, né, eu lembro de ter colocado essa frase meio que fora de contexto no Behavior um tempo atrás, até peço desculpas por falar disso, mas enfim, nesse tipo de ambiente, o uso de algoritmos, né, tem mais chance de tomar a melhor decisão. E o algoritmo pode ser informatizado ou ele pode ser só um fluxograma, né? O algoritmo ele vai conseguir interpretar melhor as variáveis de baixa validade, né? Por exemplo, vem um paciente com dependência química, né? Que é o exemplo que a Corner usa várias vezes no capítulo. Você não vai trabalhar com o uso, né? A não ser que a pessoa esteja correndo um risco muito grave de vida, né? Aí vai para a intervenção. Mas se a pessoa está fora, você não vai considerar isso uma variável de alta validade, você vai considerar a fissura, você vai considerar os ambientes onde a pessoa usa, né, todos os SDs, os gatilhos para o uso, antes de tu falar para a pessoa, tipo, tem que parar de usar. Porque isso aqui parece ser uma variável de alta validade, mas dentro do protocolo não. Dentro do protocolo você vai trabalhar todos os gatilhos antes de fazer o compromisso de parar o uso. Isso é bem interessante, principalmente quando tu vai fazer uma análise em cadeia, né, do comportamento problema, né? Porque o comportamento queixoso é daqui a pouco usar drogas. Mas a gente vê todas as consequências envolvidas, todo o contexto envolvido, todas as variáveis intervenientes ali no meio, as vulnerabilidades. Então, tem muito mais coisa que pode ser trabalhada que daqui a pouco o comportamento problema, se ele não tem
um risco para a vida, alguma coisa mais grave, assim, daqui a pouco não faz sentido trabalhar em cima dele, né, de início. Sim, a própria DBT tem os comportamentos, ou a hierarquia de prioridades ali, né? Tem um nome certinho, depois eu botei ele. Enfim, é uma heurística, né? A gente não precisa pensar assim, será que eu trabalho primeiro suicídio, primeiro dependência química, primeiro briga com a mãe, primeiro... aí faz uma sessão disso, faz uma sessão daquilo, faz uma sessão daquilo outro, gasta um dinheiro enorme, né, com aquilo. E às vezes eu preciso primeiro tratar a insônia. É isso que está sendo gatilho para a pessoa. Eu preciso ver alguma coisa sobre a relação de trabalho que ela tem. Está sofrendo assédio e por isso ela acaba usando droga. Por isso que a análise em cadeia é um jeito da gente juntar dados, né? Ter informações para conseguir tomar decisões. Eu achei legal esse paralelo, né? Porque no último encontro a gente estava falando sobre políticas públicas, no outro também, né? De o quão longe a gente está disso aqui no Brasil, né? Na questão da pandemia, né? De primeiro tu coletar dados, e aí tu ter informações, e aí tu ter uma heurística sobre essas informações para tu conseguir fazer decisões rápidas, né? Que não precise muito julgamento. Bumba meu boi que está acontecendo aqui. Nada acontece, às vezes tem uma decisão, às vezes tem outra. E aí a gente não consegue coletar dados, a gente não consegue ter informações e a gente não consegue tomar decisões. É uma cadeia bem clara de... Não, e sem falar, aí é um momento revolta, né? Vou te dar 15 minutos, tá, Fê? Cientistas na coleta de dados ainda apanham das pessoas, né? E aí se perdem as amostras. Então, né? Enfim, só para lembrar isso também, que chega a ser... Desculpa trazer isso aqui. É real, né? O quanto a gente está falando aqui, a gente concorda com isso, mas assim, prática baseada em evidência é um negócio que é meio alienígena no mundo real. Né? Então, a gente faz o melhor que a gente pode. Tá. Ok. Nos ambientes, então, de baixa validade, tipo na psicoterapia ou no Brasil, no geral, a gente pode estar sempre sendo influenciado por vieses, né? E o viés, ele é implicitamente inconsciente. Ele está fora, outside of awareness, né? A gente não consegue observar ele acontecendo, ele somente acontece e a gente vê o resultado dele depois, né? Então, quanto mais heurísticas feitas dentro do sistema 2 a gente conseguir fazer, menos vieses a gente vai conseguir ter e, enfim, ter melhores decisões. Então, daqui o que eu estava dizendo, né? Dados todos esses problemas que tem no uso de protocolos, a Kelly usa esse termo, né? Improvisação disciplinada. Achei bem legal. E eu acho que dá para usar em inúmeros contextos, né? Vai dar uma aula sobre ACT. É uma improvisação disciplinada aquilo ali, né? Tem muita coisa para dar. A ACT é muita coisa. Pode ficar inúmeras horas falando sobre aquilo. Qualquer coisa de análise de comportamento, qualquer coisa de psicoterapia, mas que pode improvisar, né, de forma disciplinada. Né? Tu pode conseguir chegar nos teus objetivos, mesmo sem saber muito bem os meios, né, mas conseguindo testar os meios para ver se eles estão andando para chegar no objetivo. E é por isso, né, a gente usa heurísticas de forma intencional, heurísticas no sentido de regras sem então, e incentivando o pensamento funcional, né, porque e o pensamento funcional aqui não é de behaviorismo radical, nem de contextualismo funcional, é de entendimento probabilístico das coisas. Né? Tipo, esse tipo de intervenção tem uma chance maior de funcionar. Não é que eu vou usar isso e vai funcionar. Né? E cada processinho que eu vou fazendo pode aumentar ou diminuir a chance da intervenção funcionar. Então, a gente não entrar no viés de minha intervenção é melhor que a tua porque a minha funciona.
a evidência ali de 50%, 60% para depressão. Da ativação comportamental, por exemplo. Um pouquinho menos, TCC um pouquinho menos. A gente tem que ter isso em mente. E tem em mente que a gente não usa as outras coisas porque a gente não tem dados sobre as outras coisas, né? Então, como é que eu vou confiar no negócio que eu não sei se funciona? Monitoramento, eu botei as siglas que ela usou nesse artigo, mas eu não lembro exatamente o que significa. Eu sei que PM é Progress Measuring. E o Ron eu vou ficar devendo. Talvez o PR agora que está buscando o artigo vai me ajudar. Então, tem os dados ali sobre monitoramento que ela coloca, que aumenta a adesão, reduz o tempo de tratamento e melhora os resultados. Eu fico pensando dentro dos meus pacientes que eu uso maior monitoramento, né? É muito difícil de a pessoa desistir sabendo que ela tem um compromisso de fazer tal coisa até semana que vem, ou de pelo menos diminuir um certo tipo de comportamento. Ela tem uma resposta para dar até semana que vem, né? E ela consegue ver aquilo acontecendo ao vivo. Eu acho isso muito legal. Eu uso só com pacientes mais graves, né? Mas eu fico pensando em qualquer tipo de paciente, né? Na TCC a gente usa o RPD a dar com pau, né? Ver os pensamentos acontecendo e ver eles diminuindo ao longo do tempo, né? Ou eles se tornando mais funcionais ao longo do tempo. É um jeito de dizer que a terapia está funcionando. É um jeito de provar que a terapia está funcionando. Está reduzindo esse tipo de coisa, está reduzindo a autolesão, está reduzindo o uso de drogas, está reduzindo briga, enfim, comportamento problema em geral. E aí, o que ela coloca ali, né? Sempre que possível usar medidas padronizadas, então, usar um teste que seja validado na população específica. Se não, usar... eu esqueci o nome, mas escalas analógicas, né? De 1 a 10, de 1 a 100, né? O quanto isso está te incomodando, quanto que tu gostaria de que isso te incomodasse, né? 0, 10. Se a gente chegar até aqui, né, a gente pode tentar usar esse tipo de intervenção para chegar até aqui. Se não funcionar, a gente pode testar outra coisa, né, que é esse tipo de heurística, né? Se em 10 semanas não melhorar, 50%, né? O score do BDI, o score do BAI, enfim, a gente muda o tratamento, sai da ativação comportamental, vai para TCC, vai para ACT, outras coisas. E aí tendo em vista esse monitoramento, né, isso é o que vai seguir ao longo do tratamento, a gente pode escolher a melhor prática baseada em evidência para as questões apresentadas. Aqui eles colocam um caso, né, de uma mulher que veio com queixa de depressão, mas ao mesmo tempo ela tem insônia, ela tem problemas no relacionamento, e ela tem uma criança com problemas de comportamento. Isso vai retroalimentando a depressão e vai, né, sendo um problema nuclear aqui. E aí uma das estratégias de regulação emocional dela é beber. E aí ela tem alcoolismo. Isso acaba sendo um fator de vulnerabilidade para a depressão. E aí, por onde a gente começa? Essa é a questão. Vamos fazer ativação comportamental, tá, mas isso aqui vai continuar, isso aqui vai continuar, isso aqui vai continuar, isso aqui também. Pode fazer ativação comportamental e piorar o problema de alcoolismo. A gente não tem dado desse tipo específico de população, né? Mulher adulta, casada, com problema intramarital e tem alcoolismo com depressão. Um protocolo para esse tipo de público. Entraria naquele silo de evidência ali, pode ser que apareça uma pessoa com todos esses problemas aqui, mas não é insônia, é hipersonia. A pessoa dorme demais. E aí não vale mais o protocolo. É interessante isso. Mas assim, como a gente tem compartimentalizado essas coisas aqui, né, cada uma dessas coisas aqui é uma conceitualização e dá para usar um tipo específico de tratamento, né? E aí, para cada
coisa dessas, a gente vai usar um protocolo que vai permitir um ambiente mais gentil para a pessoa que estiver atendendo, para a equipe, para a família, enfim. Né? Sim, ela sugere, né, o uso de estratégias means, ends, né, meios, fim. Tu tem um fim e tu precisa pensar na prática baseada em evidência que chega nesse fim. Né? Tipo, tratar depressão, tratar o alcoolismo, tratar a insônia, tratar problemas intramaritais, tratar problemas de comportamento da criança. E aí, qual foi a hierarquia de tratamento que ela fez, né? Não sei se foi ela, enfim, de onde ela tirou isso aqui. A prioridade número 1 é a depressão, né? Provavelmente porque tinha algum tipo de risco maior, né? Avaliado ali. E aí, a heurística, a intervenção é essa, né? Ativação comportamental. Tem os dados aqui de evidência para esse tipo de público, né? E aí tentar o protocolo de 8 a 10 sessões, se tem menos de 50% de mudança nas escalas de depressão e ansiedade, trocar o tratamento, considerar o tratamento alternativo. Aqui são os resultados esperados, né? Pode ser que exista remissão natural, pode ser que seja necessário antidepressivo, né? E aqui estão as evidências de quanto funciona. Combinar terapia e antidepressivo, tentar terapia e um outro tipo de tratamento, né? Tipo, fazer a ativação comportamental e ACT, né? Fazer ativação comportamental e sistêmica, né? Terapia de família, enfim. Né? E aí tem aqui também a opção de fazer terapia comportamental para casal, que tem uma evidência de 87%, né? Talvez um público muito específico, mas é interessante a gente pensar que existe essa opção caso não funcione o tratamento individual. Né? Todos os passinhos ali prontos, né? Se chegar na sessão 10 não melhorou, plano B, plano C, plano D. E aí tem os outros problemas. Aqui a ideia é usar a própria ativação comportamental como tratamento para alcoolismo. Se não funcionar, autoajuda, TCC, e aqui está o instrumento de avaliação. E aqui estão os objetivos terciários, né? Insônia, problemas da criança, problemas intramaritais. Aqui tem as intervenções, né? TCC para insônia, que é uma das primeiras coisas que se faz ali na ativação comportamental. Se não funcionar, né, tem outras alternativas, né, mas a ideia é que tratando insônia melhore outras coisas também. Aqui tem a parte de treino parental, né, tem a parte de autoajuda, não sei se existe em português, eu lembro que o pessoal estava discutindo sobre isso ali no Behavior esses tempos. Né, para esse problema específico aqui de parentalidade, autoajuda, se não funcionar a autoajuda, encaminhar para treino de pais, orientação para pais. E aqui a questão intramarital, né, pensar nos exercícios de ativação, pensando na questão intramarital, né, talvez treino de habilidades, talvez treino assertivo, talvez, né, dependendo do que a pessoa estiver trazendo ali na análise funcional. E se as pessoas individualmente não melhorarem, considerar terapia de casal. Pronto. Né? Tá tudo bem descrito. Se não funcionar isso aqui, usar isso aqui. Né? E aí, talvez se isso aqui não funcionar, reavaliar o caso e fazer de novo essa hierarquia. Aí tem a questão de formulação de caso, que eu não fiquei com uma vibe muito boa, assim, né? Pareceu que a formulação de caso, ela é meio, assim, é uma ferramenta para supervisão, mas ela pode não ser muito útil para o tratamento, né? Não sei se vocês ficaram com essa impressão também.
No fim, acabei ficando mais com o foco do que foi útil para mim, do que coloquei mais atenção para isso daí. Porque justamente aquela outra parte, para mim, foi mais interessante no sentido de que, até eu tinha comentado ali, né, de que já me ajudou a dar uma orientação para um atendimento que eu estava fazendo, justamente para mostrar para a pessoa, né, que eu estava ouvindo tudo o que ela precisava, né, e aí do que eu podia oferecer, né, na terapia. E aí justamente fazer essa separação, assim, né, de, olha, posso, né, te oferecer também treinamento de paz, tem a questão também interpessoal, que vai ser importante a gente trabalhar, tem a questão também de que tu tá com um pouco acesso a reforçadores, né? Então, realmente, isso vai impactar na tua motivação agora. E aí, até de poder pensar junto com a pessoa, assim, de pedir para a pessoa escolher, assim, o que tu acha que é mais interessante para ti, o que tu acha que impacta mais as outras áreas, né? E aí, claro, também disse assim, olha, minha percepção é essa, tu compartilha disso e tal. E aí foi legal porque isso orientou, assim, mais a formulação de caso, nessa linha contextual, daí acaba sendo análise funcional, né? E aí, nesse caso, eu não sei qual foi a relação que a autora fez mesmo no texto daí para essa testagem, né? Então, PR, tu ia dar um... Não, eu até tava relendo agora para dar uma lembrada melhor nessa parte. E ela fala de dois lugares que ela pegou, assim, né? Um desse Quicking, que até tu botou o capítulo, isso? Evidência baseada case formulation, né? Do William Quicking. E da PADESC. Ela traz a referência da PADESC, né? Dessa questão de fazer uma formulação de caso mais sistemática. Eu acho a ideia interessante, mas me parece também que a análise funcional nesse sentido poderia, daqui a pouco, suprir essa necessidade. No sentido de que, por exemplo, tratar, que nem ela coloca ali, de ter variáveis dependentes e variáveis independentes que podem influir nesse comportamento. Eu acho que daqui a pouco destacar exatamente essa variável dependente, por exemplo, o comportamento específico que quer se mudar, né? E as hipóteses de variáveis que estão influenciando esse comportamento. Isso se faz uma análise funcional, né? E acaba sendo que a base para mim parece ser essa. Mas teve uma coisa que ela trouxe que eu acho bem interessante. Não é nessa parte, acho que é mais adiante. Só que eu não entendi se não estava dentro dessa parte. Que é... Acho que daí já é mais adiante, eu acho. Que é usando uma hierarquia informada pela ciência para fazer o alvo, né? O alvo do tratamento. Que eu achei muito interessante dessa ideia dela de que se não tem um protocolo, tu vai atrás de uma parte muito É a próxima rápida. parte. Ah, tá. Então não vou dar spoiler, então. Mas eu acho que isso que você colocou ali é que já se faz um pouco numa análise funcional, né? E acho que, pensando no que a gente acaba vendo, principalmente em FAP, em outras terapias, eu acho que tem muita mais variáveis legais. Se olhar, por exemplo, aquilo que o Michel trouxe na aula de FAP, que tinha não só a T1 e T2 do terapeuta, mas a O1 e O2 do terapeuta. Ou seja, os comportamentos fora da sessão do terapeuta que influenciam na terapia. Então, isso é uma coisa muito... Tem muita variável que a gente pode olhar e pode estar tentando achar um jeito mais sistemático de olhar como elas influenciam, né? Olhar e isolar também, de alguma forma, né? E acho que é o principal problema para a clínica, né? Em comparação com o contexto experimental, tu conseguir isolar e entender que aquela variável realmente teve um efeito sobre o comportamento do cliente. Eu acho que é justamente essa crítica, né, de que a gente acaba tendo um viés de confirmação, a gente está super sujeito a um viés de confirmação quando a gente faz uma análise funcional, né? Eu tenho a minha hipótese e eu vou testar a minha hipótese até que eu tenha muitas evidências contrárias de que eu estou errado, né? E não é isso que está acontecendo. Mas aí a gente fica cheio de viés, né? É muito difícil da gente aceitar que a gente está errado. E aí isso pode ser um comportamento de esquiva da pessoa que, enfim, a gente acaba mudando a história para caber na teoria, né?
Resistência. É meio que essa ideia desse capítulo, pelo que eu li por cima, né? A metáfora que ele usou, a analogia ali, será que o rei está nu? Será que só o rei não vê que ele está nu? É a história, né? O rei está nu e só vê a roupa dele. Tu botando mudo, o que é? Isso é uma metáfora? Eu fui sem querer. Eu ia botar eu tirar o meu do mundo. Sem querer. Agora, quando tu falou o rei tá mudo, por isso eu entendi o reis. O reis tá mudo. Não, tá mudo, não, O tá rei nu. está nu. É O rei está nu. Por interessante. segundo, o rei está nu. Mas é que eu O acho rei- que uma coisa que a história do rei também é que ele é reforçado de que, né? Tipo, tem os Todo mundo. puxa-sacos que dizem, não, você está vestido. Que bela sua roupa. Exatamente. E ao longo do capítulo tem todos os personagens do. Eu achei ótima a historinha que ele vai contando nesse capítulo, né? Todos os personagens da história do rei também encaixam na formulação de caso. Ele pode trazer uma formulação de caso super coerente com a teoria, cheia de justificativas ali, né? E é um negócio que provavelmente não é correspondente. Não pode não ser nem um pouco útil para o teu paciente. E aí, falando. Por isso que, na minha opinião, a clínica e análise funcional, a clínica baseada na análise funcional é experimental. Porque tu vai estar testando as variáveis, tá vendo a influência delas, vendo o resultado, para saber se aquilo é aquilo mesmo. Então, nisso eu acho que talvez esses sejam os motivos principais da análise comportamento-ataque, né? Não usar protocolo, não se basear tanto em diagnóstico, né? Porque tem uma ferramenta diagnóstica muito potente ali para ver o contexto, as influências, qual que é o problema, né? Mas tá sujeito a viés de confirmação. Com certeza. Com certeza. Essa é a questão, né? Tu confia que o terapeuta seja experiente o suficiente para ele se questionar, né? E aí essas são as linhas as guidelines, né? As recomendações para fazer uma formulação boa o suficiente, né? Porque é útil para a gente fazer essa comunicação para outros terapeutas, para supervisão, para família, para o próprio paciente, para explicar o caso dele. Mas a gente precisa ter bastante cuidado para essa não ser a nossa única ferramenta, né? Tipo, se eu estou com dúvida se a pessoa está com depressão, uso o inventário de depressão. Porque pode estar fazendo ativação comportamental um tempo a pessoa não está com depressão, está com outra coisa. Né? E a tua formulação de caso diz que ela está com depressão. Ela tem um pouco acesso a reforçadores, mas tipo, não sabe nem o que são os reforçadores da pessoa. E aí tu pode criar várias histórias para manter a coerência de que isso é assim. E é até meio triste falar sobre isso. Quantas vezes a gente errou na análise funcional. Enfim, as recomendações ali são, né, a gente fazer formulações provisionais, né, ter os planos B em mente, né, caso o plano A não esteja funcionando, né, prover testes adequados para as formulações, né, tipo, será que tu tá com poucos reforçadores, né, me faz um registro diário e me mostra como está sendo a tua semana, né, ver dentro da tua casa que tipo de coisas que te fazem sentir prazer durante o dia. Tem vários experimentos que dá para fazer, né, que não sejam padronizados, mas que dê para combinar com o paciente. Triangular as hipóteses com o cliente, a rede do cliente, supervisor, enfim. Sempre com esse intuito de questionar a conceitualização. Estar sensível ao impacto dos fatores que afetam o nosso julgamento, né? A complexidade, os vieses, a pressão de tempo, enfim. Justificar a formulação por anotações de caso e supervisão, né? Seguir intervenções manualizadas, seguir recomendações atualizadas, né? E usar melhor
teoria e pesquisa disponível para fazer conceitualização de caso. Se a gente vai fazer uma conceitualização de RFT clínica, por exemplo, talvez seja melhor a gente usar o HDML, né? Não fazer modelo FEAR lá de 1999. Talvez seja importante a gente entender que a pessoa tem um problema de fusão com conteúdo verbal por coerência, dadas as derivações avaliadas pelo HDML. Mas, enfim, né? Melhor teoria e pesquisa disponível sempre que possível, por isso que a gente está aqui. Tá. Então, para montar uma hierarquia de objetivos, né? Aqui tem os 4 estágios da DBT. Tem aquele capítulo que tu apresentou, né, de DBT, que deixa bem claro ali, né? Primeiro, comportamentos de risco de vida, daí... Como que são os outros? Eu tenho na minha cabeça, mas não confio As muito. hierarquias? Os 4 estágios do DBT. Redução do risco, né, de vida, e depois eu não sei se são estratégias naquelas divisões do próprio ciclo do grupo, né, de habilidades de mindfulness e não lembro também as demais. Eu não lembro se no estágio 1 estava junto comportamentos que vão contra a terapia. Estágio 1 também. 2. Estágio 1. Acho que estágio 1 entra já as habilidades, o tratamento de comportamentos de risco e que atenta à terapia. No estágio 2, eu sei que é trauma, né? Trauma. O estágio 3, se eu não me engano, era habilidades, né? Trabalhar a qualidade de vida, objetivos de longo prazo. E o estágio 4... A espiritualidade, né? Eu acho que era espiritualidade. Eu fui até... Eu tava montando uma aula sobre isso esses dias, deixa eu achar aqui. Vamos seguindo, né? A gente tem isso em mente, né? Que existem os 4 estágios da DBT. Que ajuda a cultivar esses ambientes gentis, né? A gente tem os objetivos específicos ali de... Tá, eu preciso reduzir comportamentos de risco de vida. Essa é a primeira coisa que eu vou atacar. Depois eu vou fazer outras coisas. É por isso que primeiro depressão, depois eu vou tratar o alcoolismo, depois eu vou tratar a insônia, as outras coisas que são importantes, mas não trazem risco de vida, mais trauma, mais qualidade de vida. Também ajuda a manejar multicrises, né? A pessoa pode estar cheia de problema para resolver e a gente não sabe por onde começar. Vamos começar por comportamentos que atentam contra a vida. Talvez depois atenta comportamentos que atentam contra a terapia. E aí depois a gente vai trabalhando outras coisas. Aqui o exemplo da dependência química que eu já falei, né? Que detectar e manejar o desconforto da fissura e abstinência antes de criar o compromisso de interromper o uso. Não é o uso que é o problema é a estratégia de regulação emocional que a pessoa está usando. As estratégias de busca de reforçadores que ela está usando. Enfim. E aí depois a gente acessa o uso da droga em si, né? Não sei que isso represente risco de vida, e aí volta lá para o início da fila. Ela traz aqui alvos transdiagnósticos, né? E aí, pensando no RDoC, isso faz muito sentido. Ela não citou o RDoC nesse capítulo. Não sei se é porque ela não usa ou não concorda, enfim, mas eu acho que faz bastante sentido. Então, o que diz aqui, né? Tem processos fundamentais que governam diversos transtornos, né? Viés atencional, comportamentos de segurança, ela colocou algumas outras coisas ali de processos cognitivos, né, de viés de memória, né, de ter muitas lembranças negativas presentes, né, de viés atencional para, pensando em ansiedade e depressão, né, viés atencional para faces negativas, uma característica muito padrão da depressão, né, a pessoa pode estar feliz e tem 35 pessoas numa foto, ela vai focar naquela pessoa que está triste.
ou vai ter maior valência quando ela vir um rosto triste do que um rosto feliz. O campo de processos cognitivos comportamentais é maior do que de transtornos, né? Existem muitos tipos diferentes de depressão e de ansiedade. Muitas vezes a gente usar um protocolo não faz muito sentido dentro do transtorno específico do paciente, né? Pode ser tipo, depressão com psicose, pode ser ansiedade com delírio de perseguição, né? Pode ser várias coisas acontecendo ao mesmo tempo que estão dentro da categoria de depressão e ansiedade, que a gente vai precisar de coisas específicas para trabalhar e talvez um protocolo não seja suficiente. Aqui a gente tem que fenômenos específicos devem ser acessados, né? Aqui a questão das 5 categorias funcionais que são comuns entre bipolaridade e esquizofrenia. Pode ser que seja o mesmo transtorno, a gente pode tratar da mesma forma, né? E faz bastante sentido, né? Pensando nos casos que eu já atendi, nas supervisões que eu já fiz sobre esquizofrenia, faz bastante sentido porque é uma questão na conceitualização da arte, a fusão cognitiva, em a questão da presença de pensamentos intrusivos, de variações de humor, de psicose, tudo acontece na bipolaridade também. Uma topografia diferente para a mesma função. E também tem a questão de um processo fundamental poder ser responsável por diversos transtornos, né? E o pensamento repetitivo e a inflexibilidade psicológica do Reis. Também uma questão interessante, né? Se a gente treinar a flexibilidade psicológica, será que a gente trata qualquer coisa? A gente está tentando dizer que sim, né? Eu acho que depende, né? Porque, por exemplo, eu acho que esquizofrenia, bipolaridade, elas têm muito componente biológico também, né? Na etiologia dos transtornos, apesar de ser a principal ativação da psicose ser, acho que ambiental, né? Às vezes, eventos ambiente, estressores, mas tem muita questão biológica ainda no transtorno, então Mas realmente, acho que a flexibilidade, inflexibilidade psicológica é um conceito interessante para se pensar, mas... Se a gente for pensar em apresentação de sintomas, né, e a pessoa tem uma questão biológica, mas consegue lidar com isso de uma forma que ela consiga ter qualidade de vida, consegue tomar a sua medicação, né, parte de ação comprometida, né, consegue tomar a medicação em dia, consegue lidar bem com os delírios, né, consegue detectar quando que ela está ficando mal e ela precisa passar um tempo em casa, né, precisa tirar licença, ou precisa fazer uma internação domiciliar. Isso é viver com qualidade de vida, né? A gente está proporcionando flexibilidade psicológica, não está tratando o sintoma ali, mas é como se ela não tivesse o problema, né, biológico. Esse acho que é o ponto muito fundamental, né? De que muda o foco, não é a ausência do transtorno, a ausência de doença, é a qualidade de vida como desfecho final, né? E isso assim, quando a gente estiver no estágio 3 da DBT, a gente pode pensar desse jeito, né? Mas aqui no estágio 1, no estágio 2, a gente precisa, vamos fazer uma intervenção domiciliar, vamos fazer uma intervenção hospitalar. Mas aí que entra um ponto interessante, porque eu acho que desde o início se foca nisso. Por quê? É que nem, por exemplo, trabalhar com dependência química. Do que adianta tu focar em mudar o comportamento de uso de álcool e drogas do cliente, do paciente, se a vida dele é muito melhor usando? Porque sem a droga, a vida dele fica insuportável. Então, acho que a princípio de qualidade de vida como uma ferramenta motivacional, né? Como um eixo do tratamento, um objetivo final do tratamento seja uma coisa interessante. Até porque comportamentos de risco de vida, comportamentos outros também, eles atrapalham a qualidade de vida também. Né? Sim, se a gente não resolve o estágio 1, a gente não pode passar para o estágio 2. Acaba sempre voltando se tu precisa. Bem, o que eu digo mais de tratar sintomas é assim, comportamentos que realmente sejam um risco de vida, né? Talvez, assim, no objetivo geral do tratamento a longo prazo, né, quando a gente chegar
na etapa 3, a gente pode pensar em, mesmo com esse problema, como pode ter qualidade de vida, mesmo tendo condição alimentar, mesmo tendo vontade de fazer autolesão, vontade de usar drogas, como é que pode seguir? Porque primeiro tu trata o comportamento que está trazendo risco de vida. Estou usando cocaína o dia inteiro, todos os dias, é um problema. Daí tá, reduz e vai substituindo com outras coisas, mas se tu não reduzir, tu não substitui. Tá. Uma das referências que ela coloca para justificar a modularidade é esse artigo. Eu achei bem interessante, né? Mas a ideia é que a gente não use tipo, o manual como um protocolo, mas o módulo específico, né, de higiene do sono, de ativação comportamental, né, pensando na ACT, né, módulos específicos do Hexaflex, módulo de difusão dentro do modelo do Tornek, né, que está o tempo todo fazendo difusão, eu contexto de difusão, eu contexto de difusão, eu contexto de valores. E aí, isso são pequenos módulos que pode fazer para diversas coisas. E ela traz aqui, né, que existe um esforço em criar um léxico padronizado de intervenções em vez de manuais. O RDoc está aí para isso, né? Tem coisas bem específicas do tipo aquilo que a gente estava falando de trauma, né? Tem essa questão específica de estresse pós-traumático que funciona com esses sistemas biológicos aqui, com esses processos de aprendizagem aqui, e o tratamento precisa fazer essas coisas aqui. Pode ser que tu faça um tratamento em 4 sessões. Por isso, saber especificamente o processo que está acontecendo. Que é o que ela diz, né? Torna a prática mais simples, mais flexível, mais replicável, mais sustentável. E se o TEPT está acompanhado de um transtorno de ansiedade generalizada, tá. Primeiro trata o TEPT, depois tu trata TAG. Mas assim, se tu vai fazer um protocolo para TEPT, pode fazer um protocolo de 4, 6 sessões só para fazer a exposição, fazer de sensibilização sistemática. Pronto. E aí, o que ela traz, né? Como não tem dados para a gente verificar o modelo de psicoterapia como tecnologia, né? Que é o modelo mais biomédico, né? A terapia como um remédio para uma síndrome. E também, né, a gente não sabe dos fatores comuns, né? Tem poucas pesquisas que dizem o quanto os fatores comuns ajudam na psicoterapia. A gente pode usar as duas coisas. Pode usar relação terapêutica, a gente pode usar estilo terapêutico, a gente pode usar análise funcional, a gente pode fazer várias coisas que não são o ingrediente específico do tratamento. Podem ajudar, ao mesmo tempo que a gente usa o específico. Aqui estão os fatores comuns. Eu só preciso avisar que chegou o delivery. Chegou a comida? Pelo jeito foi. Sim, era comigo. Tá, é isso aqui, né? Aliança emocional, relação terapêutica, setting de confidencialidade pura, né? Tem um acordo entre as pessoas de ser confidencial e com o objetivo de curar. E aí tem essa questão aqui, né, da explicação do problema, que ela precisa ser culturalmente informada, adaptativa, no sentido de ter uma estratégia para cada objetivo, e fundamentado em um conjunto de procedimentos rituais que levem o cliente a agir de forma positiva, útil e adaptativa. Se a gente vai apresentar uma estratégia, a gente precisa explicar por que isso é bom para o cliente. A parte de explicação é bem importante. A parte de fatores comuns. E, resumindo, né, é basicamente isso. Como que os sistemas de saúde, né, aí ela traz essa questão do sistema americano do refund policy, né, eu só vou te pagar
só vou te reembolsar a terapia que tu faz se o teu terapeuta provar que ele te ajudou. Senão eu tô pagando perfumaria. Esse é a justificativa deles, né? E aí que se cria o mercado de fazer uma prática baseada em evidência, né? Porque tu precisa dizer lá pro plano de saúde que você está fazendo um negócio que funciona. Que o plano de saúde não vai ter que gastar mais em mais sessões. Só que isso não é assim que funciona aqui, né? Talvez tu seja atendido dentro de um plano de saúde ou dentro de um tipo de atendimento público, gratuito, voluntário, aí talvez faça algum sentido, né, de tu falar assim, tá, então a gente vai tratar esses objetivos específicos aqui, quando a gente tratar esses objetivos, o tratamento se encerra. É meio esquisito falar dessa forma, né, porque a gente não faz isso. Agora a Fê vai saber isso também, né, ali na Federal de Ciência da Saúde está tendo um projeto de atendimento voluntário que tem protocolos bem específicos, né? De tipo, tá, se a pessoa não está apresentando sintomas, tu faz só um acompanhamento bem breve. E quando acabar a pandemia, acabou o atendimento. Pronto. É meio esquisito. As pessoas que eu estou atendendo têm uma relação bem mais distante do que em psicoterapia, mas tá, é para isso que a gente está aqui. Pelo menos nesse caso. É mais ou menos isso que eu trouxe hoje. Não sei se vocês têm mais comentários. Eu fiquei pensando da questão também de políticas públicas, né? Daqui a pouco para se criar a possibilidade de financiamento de atender algumas questões mais específicas, por exemplo, como depressão e ansiedade, né? Que talvez esse modelo seja interessante para isso, né? Mas, ao mesmo tempo, tem essa parte em que a gente sabe que é difícil na clínica ser tão protocolar, assim, né? E, ao mesmo tempo, talvez esse seja um desafio interessante, né? Do quanto se pode, sim, né? Produzir alguma coisa de coleta de dados e produzir respostas para poder ter acesso a um tipo de tratamento ou intervenções para a população ou em outros locais que o psicólogo não chegou ainda também, né? Sei lá, nas escolas, nos hospitais ainda, né? Tem um papel limitado, o psicólogo, né? Não sei, fiquei pensando sobre isso, assim. Eu sinto que nesses lugares que não são, sim, né? É um jeito da gente meio que se defender, né? Eu tenho o paper aqui que diz que minha intervenção funciona. Esse público específico que tu está me apresentando, então deixa eu fazer meu trabalho, né? Basicamente isso. E eu fiquei pensando, né? Quando a gente tem tipo, núcleos específicos para tratamento de coisas específicas, que nem tem nos Estados Unidos, né? Vai num específico que atende depressão, vai num lugar específico que atende ansiedade, num lugar específico que atende luto, né? Sabe que tem alguns lugares que fazem terapia em Porto Alegre. E deu, assim, né? Tu não sabe o quanto isso vai funcionar, quantas sessões tu vai precisar fazer, né? Eu penso na pessoa do outro lado ali, né? Quando tu faz um tratamento para uma coisa mais específica do tipo, tem uma laringite, eu sei que eu vou precisar tomar 2 semanas de antibiótico. Eu não preciso não saber até quando eu vou ter que continuar pagando o meu tratamento. Não preciso saber, nem saber o que está acontecendo no meu tratamento. Que é o que acontece 99% das vezes, né? Até a gente faz isso. Eu chegar e, a gente não tem muitos objetivos, a pessoa não traz uma queixa muito específica,
não sabe nem por onde começar e até onde ir. E surgem novas queixas também. Sim. A questão de adaptar um protocolo para a nossa realidade é meio esquisito, assim, porque pensando na realidade americana, a pessoa faça terapia, mas aí precisa de uma coisa específica para, por exemplo, tá passando por luto, né? Ou teve um episódio de depressão, ela vai fazer terapia e vai fazer ou dentro da própria terapia ela vai fazer o protocolo. Nada. Que nem eles botaram ali, né? Fazer uma terapia interpessoal junto com ativação comportamental. Eu fiquei tipo, 2 terapeutas, né? E pensando, né, em crianças com autismo, por exemplo, né? Tem um terapeuta que faz a orientação para pais, terapeuta que faz aba, o fono, tem toda a equipe ali que a gente já tem, claro que precisa em alguns casos, né? Porque a quantidade de criança com autismo ainda que faz terapias interpessoais e não faz aba, e, enfim, poderia se beneficiar muito disso ainda grande. Nesse sentido que tu falou agora, eu acho muito interessante a DBT por isso, porque ela tem exatamente trabalho em um grupo de terapeutas, né? Um conjunto de terapeutas trabalhando juntos, que daí, tipo, uns fazem treino de habilidades, outros fazem outra coisa. E se fosse pensado para terapias contextuais gerais, terapia baseada em evidência em processos, né? Poderia ser pensado de uma forma muito legal, tipo, tal cliente chegou, passou pela triagem, até pensando até uma clínica interdisciplinar, né? Tipo, passou pelos cuidados de enfermagem, um médico avaliou também questões para ver o que tem, e daí foi para tratamento Para para familiar, reabilitação familiar, né? Então, dá para pensar muita coisa legal, assim. dentro da equipe de DBT tem bastante esse cuidado, assim, né? De ter um tipo de atendimento para família, um tipo de atendimento para em grupo, né? O treinamento de habilidades, ter o atendimento individual de psicoterapia, né? É um negócio que é caro pra cacete, né? Imagina fazer psicoterapia 2 vezes por semana e fazer grupo e tomar remédio e... Nossa, quem é que pode acessar esse tipo de coisa, né? É meio esquisito, assim. Plano de saúde que cobre esse tipo de coisa. E aí, até pensei numa questão quando eu tava lendo, né? De que aqui a gente precisa muito entrar na justiça para pedir as coisas, né? Tipo, se tu precisa de tratamento, precisa fazer aba para uma criança com autismo, vai entrar na fila da justiça com certeza, porque não vai ter como tu pagar individualmente, a não ser que você tenha bastante dinheiro. É um tipo de terapia que a pessoa precisa ficar 4 horas com a criança. E é um valor de psicoterapia, né? Mínimo R$ 400 por dia, às vezes várias vezes por semana. E, enfim, é mais caro que um cuidador. E aí a gente vê, né, como a gente está despreparado para ter práticas baseadas em evidência, até pela nossa questão financeira, nossa organização do sistema de saúde, várias coisas. Mas bem, mais algum comentário para hoje? Acho que não, acho que só agradecer também o quanto esse capítulo mudou a prática de vocês. Não, não. Nossa, esse capítulo tá muito bom para isso. Não, aproveitar para celebrar, né, o aniversário aí do Journal, agradecer o Giovanni de um ano. pela iniciativa, pelo convite também, pelo Pierre, o pessoal que participa também, e a gente poder estar dando ideias e da gente ter um espaço, mesmo que seja virtual, de encontro para, enfim, se ver como grupo e trocar ideias sobre, né, e de alguma forma construir, compartilhando perspectivas, né, e teoria, porque às vezes a gente fica muito fechadinho ali, né, no que a gente, no nosso protocolo pessoal de formação enquanto profissional, assim, né, e daí a gente fica pensando, minha terapia pessoal, minhas experiências de vida, minha supervisão e tal.
e às vezes a gente não tem tantos espaços assim de grupo, né, profissionais e é legal ter uma oportunidade dessas assim, né, de poder tá pensando junto também e a gente trocando experiências e acertos e erros também. Eu compartilho da experiência aí. Compartilhar a experiência também só adiciona uma coisa. E para nos manter conectados também, né? Com certeza, A pra gente gente. está sendo importante aqui, né, nesse momento. Tu falou, né, Fê, desses momentos que a gente tem, e eu lembro dos nossos momentos de supervisão lá na clínica, que era um negócio que era muito legal, a gente só sentar e ficar falando dos pacientes, né? Não que a gente ficasse falando mal dos pacientes, mas enfim, discutindo e entrando no mesmo nível, né? Tá todo mundo passando por perrengues parecidos ali, né? Eu não sei, eu sempre saía muito bem daquela supervisão, porque a gente estava ali compartilhando. Sim, com certeza. Sempre saio assim do Journal Club também. A não ser que a gente fale sobre questões políticas, que aí eu saio brabo. Podia separar um para questões políticas. Apesar de ter trazido Journal aquele. Club MR8, vamos pegar em armas. Aham. Contingências, como fazer contingências de evolução. O grupo, a Liga, o grupo de estudos da Liga ali da UFSPA estava lendo o manual de contracontrole. Pá. Eu não lembro de quem era esse manual, mas é uma ideia assim, né, de como se colocar contra a tirania. Né? Eu achei bem legal, não tive tempo de ir atrás e participar, mas fica a dica aí, né, ao público. Bem, galerinha, eu vou parar a gravação aqui. Adeus para Uhum. na gravação e até mais. Eu me sinto idoso usando esses nomes. Oi?